Olá, meu nome é Osvaldo e nesse vídeo eu vou falar um pouco do universo dos cursos online e como você poderá fazer para entrar nesse mundo. Se você não conhece nada sobre cursos online, você não conhece, nunca fez um curso online e gostaria talvez só fazer o curso, ou até mesmo você gostaria de criar, mas não sabe quais são os passos, o que é exatamente esse universo. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco desses tópicos. Uma coisa que talvez você já tenha se feito alguma pergunta como: mas o que é EAD? O que é um curso livre? Eu consigo ganhar uma grana extra fazendo um curso online? Eu preciso ser um professor para fazer um curso online? Ou até mesmo eu tenho que ter alguma autorização? Eu posso emitir certificado? Eu preciso de autorização, né? Quando eu falo autorização do MEC ou de qualquer outra entidade. E por aí vai. Algumas perguntas são como, mas para eu fazer um curso online, eu preciso aparecer no vídeo, eu preciso aparecer, colocar minha cara, ou tem uma forma de eu entrar nesse mundo sem ter que fazer isso. Então vamos tratar durante o vídeo, vamos tratar um pouco dessas perguntas e eu vou tentar responder todas elas. Mas antes de responder essas perguntas, como é meu primeiro vídeo, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou formado na área de informática, eu me formei em analista de sistema e me pós-graduei em engenharia de software com ênfase em Business Intelligence. Mas eu sempre gostei dessa área de educação. A primeira vez que eu entrei nessa área de educação foi em 1995, eu nem era formado ainda. Eu fui dar um treinamento no 22º Batalhão da Polícia de Minas Gerais, que é localizado, esse 22º Batalhão é localizado na cidade de Belo Horizonte. Então, eu fui dar esse treinamento, na época eu trabalhava para uma empresa, essa empresa que pegava esses contratos e contratos com esses batalhões ou escolas e contratava os professores para alocar e assim dar aula. E eu fui alocado no 22º Batalhão. E essa foi a minha primeira experiência, eu nunca tinha dado aula na minha vida. A vantagem era, já estava tudo pronto, eles entregaram a apostila, já tinha um programático, a única coisa que eu tinha que fazer era preparar minha aula e aquelas aulas tinham que bater dentro do semestre, que tinham que começar no momento certo, acabar no momento certo, aplicar a prova. Mas o mais interessante era que eu era uma pessoa extremamente tímida e eu me vi contratado para dar aula a primeira vez e entrar numa turma e começar a falar. Então meus amigos, minha família, estava todo mundo rindo, achando que eu ia ser demitido no primeiro dia. E foi, eu acho que talvez no primeiro dia que eu me apaixonei com dar aula, porque na hora que eu entrei na sala de aula, é como se fosse sei lá, talvez eu não conheça esse mundo, mas é como se fosse um ator. Eu me transformei porque eu gostava tanto de transmitir aquele conhecimento e eu dominava tanto que fluiu tranquilamente e foi bem bacana. Naquela época eu dava aula de Windows 95 e o pacote de Office. Eu treinei todo o batalhão, então todos de todos os níveis, desde o soldado, eu tive na época até a oportunidade de treinar o comandante geral do batalhão, então eu treinei todos eles. Então esse foi o meu primeiro contato, então foi aí que eu comecei a gostar muito. Mas aí depois esse treinamento, depois acabou, quando treinei o batalhão inteiro, essa empresa não fechou mais contratos, então eu fui convidado por um amigo meu de criar um curso, criar uma escola mesmo de informática lá em Vitória, no Espírito Santo. Eu me mudei para lá e fui criar. Aí lá que eu tive uma segunda oportunidade, que foi criar do zero o material, porque não tinha nada. Então a gente teve que montar o curso do zero, desde a parte física, dos computadores, do espaço ao material. E essa parte ficou toda comigo. Como eu que dominava o assunto, eu tive que escrever todas as apostilas, eu tive que escrever todo o programático
para poder dar aula. E eu fiquei lá mais ou menos até 2001, foi quando eu voltei para minha cidade, eu voltei para Belo Horizonte e aí que eu fui me formar, começar a faculdade e me formar em análise. E a partir daí eu fiquei trabalhando como analista de sistema até começar a trabalhar com gerência de projetos de software. E quando eu estava trabalhando como gerente de software, eu fui convidado por uma escola técnica de dar aula à noite, porque eu já trabalhava na parte da manhã e à tarde, então só tinha a parte da noite para dar aula, e fui convidado e aceitei. Por mais que na época eu nem não precisava dessa renda extra, mas eu gostava tanto desse universo que eu falei, eu vou aceitar esse desafio e vão lá. Então já era um desafio novo, porque já era uma escola técnica com 50 alunos dentro da sala de aula. E na época eu fui ensinar banco de dados, análise de sistema, e se não me engano alguma coisa de HTML, CSS, era alguma coisa assim de introdução à programação de internet. E fiquei nessa jornada dupla mais ou menos por 2 anos, depois eu tive que largar, porque eu troquei de empresa também para trabalhar como gerente de projeto, mas nessa outra empresa exigia muitas viagens para gerenciar esses projetos, então não tinha como mais conciliar esses dois. Então, mas sempre ficou essa paixão, mesmo eu trabalhando como gerente, que eu também sempre gostei, sempre foi dentro da minha área, mas sempre gostei desse universo de dar aula. Então o que eu fiz? Eu decidi entender um pouco do que eram esses cursos EAD, o que são esses cursos livres, como é que é esse tal curso na internet. Eu cheguei a fazer alguns cursos e falei, poxa, tá aí uma boa área. Então eu acho que eu vou criar alguns cursos. Então eu criei alguns cursos online, coloquei online para testar e ver como é que era. E na verdade é bem legal, é uma área bem interessante, por isso que eu estou aqui para ensinar para vocês ou falar um pouco para vocês, que vocês vão entender que não é difícil, não é uma coisa de outro mundo. Então vamos lá, primeira coisa, o que seria um EAD, o que seria um curso livre? Então vamos falar um pouco do que é um curso livre. Tá, um curso livre é um curso não controlado pelo MEC, ele não é controlado pelo Ministério da Educação. Então o conteúdo dele, como diz o nome, é livre. A carga horária é livre. Se vai ter certificado ou não, você decide. Qual que é o programático, você decide. Então o curso livre na internet, ele é um EAD? Sim. Mas um curso EAD, ele pode ser não livre. O que seria um curso não livre? Tem muitas faculdades que dão cursos na internet e cursos reconhecidos pelo MEC, ok? Então esses cursos, eles não são livres, eles têm uma carga horária que tem que ser seguida, ele tem um programático que tem que ser seguido, isso tudo controlado pelo MEC. Então curso livre, basicamente, ele não é controlado pelo MEC, todo conteúdo, carga horária, se tem que ter prova, se não tem que ter prova, isso não é controlado, ok? E quando a gente fala que não é controlado, não significa que não está dentro da lei. A lei no Brasil reconhece curso livre. Então, todo curso que você fizer, que é considerado curso livre, está dentro da lei, é previsto pela lei brasileira, ok? Por isso que também existe vários cursos por aí. Como eu estava falando de curso livre, toquei no assunto EAD. O que é EAD? Gente, EAD é simplesmente uma sigla, tá? O EAD é ensino à distância. Então, é nada mais, nada menos que isso. E o EAD, ele pode ser, quando você cria um curso EAD, você pode criar a sua própria plataforma, que é chamada de LMS, que é Learning Management System, que basicamente, ele tem toda a estrutura para você colocar o seu curso lá, os alunos fazerem prova, tudo.
Nem todos você tem isso de fazer a prova. Isso é uma escolha do sistema. Ou você pode criar o seu próprio site e montar esse learning lá. Então tem duas formas. Quando você cria o curso, você usa uma que já existe na internet, posta o seu curso lá, ou você cria toda essa estrutura LMS para você. Qual que é a diferença? Se você criar uma, você tem todo aquela configuração. Você até existe uma estrutura grátis que a gente chama de SCORM do Moodle. Você vai lá, baixa, ele é org, então você baixa todo o sistema e joga lá no seu domínio. Ele é toda uma estrutura de e-learning, ele é toda uma estrutura LMS grátis, mas a configuração é toda sua. Diferente de um site que você coloca o curso lá e já está todo configurado, você só tem que colocar lá. A diferença é que quando você coloca o seu curso num site de uma outra pessoa, ele é vendido e você paga uma comissão por venda. Mas também, se você não vende, você não paga nada, tá? Já do seu lado, não teria essa comissão, mas tem toda aquela estrutura que você tem que configurar. E fora outra coisa, quando você coloca o seu curso numa ferramenta reconhecida, grande, que as pessoas conhecem, elas têm mais facilidade de comprar. Muitas vezes é difícil você montar do zero um site e a pessoa ter confiança de comprar através dessa ferramenta. Mas é possível você montar do zero? Sim, é possível. Existe até essa ferramenta grátis de LMS. Então, tá aí, o curso livre e EAD. E quais as ferramentas que a gente usa? Existe várias ferramentas, tá? Eu vou falar da que eu uso, que é para o estilo de curso que a gente chama de screencast, que é captura de tela. O que é um curso de captura de tela? Vamos supor, eu vou ensinar um software, eu vou ensinar você a mexer no Photoshop. Então é um curso, esse sistema que eu uso, essa ferramenta que eu uso, que chama Adobe Captivate, ele basicamente captura a tela e captura o som da tela se precisar, e o som do microfone, e aí a webcam, o que você precisar. E dentro dele ele tem milhões de recursos lá, de zoom, de corte, de interação, aí vai depender do que você precisar. Então essa ferramenta muito, muito poderosa. Por algum motivo ela não é muito conhecida aqui no Brasil, mas lá fora, como no e-learning lá fora, ela é uma das mais conhecidas, tá? E tem um outro tipo que é você fazer um curso que é basicamente igual esse aqui, basicamente um vídeo. O professor não está ensinando exatamente um software, ele pode estar ensinando qualquer coisa, fazer um origami, então não precisa de um software para isso. Preciso de uma câmera me filmando o passo a passo das dobragens. Então, para isso, você não precisaria, daria para fazer nesse Adobe Captivate sem problema, mas teria um outro jeito, que é usar somente um editor de vídeo. Aí existem vários editores de vídeo, né? Existe o que eu gosto, o que eu uso, que é o Premiere ou o DaVinci Resolve, que são os dois basicamente que eu uso, mas existe vários como o Sony Vegas, Final Cut, existe vários, e tem gente que consegue até editar no Movie Maker, que não seria recomendável, mas a pessoa consegue, tem gente aí que faz isso. Então, a gente dividiria mais ou menos nesses dois tipos, o que captura a tela e o que é só edição de vídeo, que basicamente você não está capturando em tela nenhuma. A outra coisa que você deve pensar, que eu acho que a maioria pensa, a maioria se preocupa, mas e aí? Mas o que eu vou ensinar? O legal do EAD é o que você souber. Mas quando eu falo o que você souber, é o que você domina, tá? Mas é qualquer assunto. Os mais conhecidos, né, os cursos mais conhecidos são os cursos de língua, como inglês, francês, alemão, italiano, cursos de música como violão, piano, teclado,
E aí vai. Esses são os exemplos mais tradicionais que a gente encontra aí de AD. Mas tem outros cursos, tem curso como emagrecer, como meditar, como fazer yoga, como fazer massagem e por aí vai. Então são cursos não tradicionais. Mas aí você pensa, tá, eu não me encaixo nisso aí, eu não sei nada desses assuntos. Pensa bem, vamos supor que você tem um hobby, e esse hobby seja você faz queijo ou você faz linguiça caseira. Aí você fala, mas isso pode virar um curso? Claro, você tem que pensar. Você não tem esse interesse, você não faz seu queijo, você não faz sua linguiça caseira. Várias outras pessoas também pensam, poxa, eu queria criar meu próprio queijo, ou eu queria criar minha própria linguiça caseira. Então essas pessoas sempre tem uma pessoa que compartilha daquele interesse seu. E quanto mais específico você for, quanto mais você for específico num detalhe, criar um curso bem específico, menos chance de ter alguém falando daquele assunto, então menos chance de você ter um concorrente. Aí se você pensar, mas então eu não tenho, meu hobby não tem como, não é um hobby que eu consiga transmitir o ensinamento. Beleza, então pensa na sua profissão. Sua profissão deve ter várias coisas. Você não precisa ensinar ela toda. De repente, uma parte da sua profissão, uma parte específica que se você criar esse curso, pode ajudar outras pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo mais extremo. Imagine que você é um piloto de uma companhia aérea bem experiente. E você é um piloto de uma companhia aérea que já faz voos internacionais. E tem vários outros pilotos que gostariam de entrar numa companhia aérea e ter oportunidade de fazer voos internacionais. Mas para isso ele tem que conhecer a fonia internacional. Quando eu falo fonia, a fonia é exatamente quando o piloto está falando com a torre. Já imagina, a fonia quando um piloto já está se formando, já é super complicado, porque são várias pessoas falando, não é um áudio tão claro e tem uma fonia específica, né? Eles falam no alfabeto Zulu, para ser bem claro, para ser bem entendido. E aquilo, se ele quiser ser um piloto internacional, ainda tem que ser transmitido em inglês, com vários ruídos, com vários outros pilotos falando. Então isso é uma parte específica da aviação. Imagina, no mundo da aviação que tem 300 mil tipos de aeronave, 300 mil tipos de curso, isso é um pedacinho micro, mas que um piloto tem que fazer muitas vezes um curso presencial para ser capacitado nisso. Então você pode criar um curso EAD. Então, um curso, você pega um pedaço da profissão e isso vai ajudar ele. Eu não estou falando que isso vai de repente, certificar ele. Só o seu curso, ele já é habilitado. Não, mas é como se fosse um cursinho para passar no vestibular. A pessoa fazer o seu curso não significa que ela já está na faculdade, mas significa que ela vai ter menos dificuldade na hora de fazer um vestibular, porque ela teve um auxílio. Então essa é uma parte bem específica. Então talvez a gente possa transmitir através da sua profissão, tá? Sendo bem específico. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o mercado do e-learning. Gente, esse mercado do e-learning é um mercado bilionário. Não é milionário, é bilionário. É um mercado de 325... Na verdade, é um mercado que a revista Forbes ela fez uma projeção e acredita que até 2025 é um mercado de 325 bilhões de dólares. Então, assim, é um mercado que está em super alta e vai continuar subindo. Imagina o seguinte, no Brasil, hoje, existe 1,5
milhões de alunos EAD. E o censo de 2019 fala que a população do Brasil são um pouco mais de 200 milhões. Então a gente só tem 1,5 milhões numa população de mais de 202 milhões. Tá? Isso, claro, se você também não dominar uma outra língua, como inglês, que você poderia fazer um curso em inglês e português, que aí você ainda pega uma gama muito maior. Então isso é só para você entender de como esse universo é maior do que você imaginava. É um universo bilionário que está aí, tem espaço para todo mundo, tem conhecimento para todo mundo. É claro, pode, mas de repente o que eu sei falar, outra pessoa também sabe falar. Sim, você nunca está sozinho no mundo, mas quanto mais específico, quanto mais você descer na hierarquia do seu curso, quanto mais específico você for, mais chances você tem de ter um público único. Ou talvez você pode falar geral. Se você for muito bom naquilo que você está falando, não tem problema nenhum com a concorrência. As pessoas vão comparar os cursos, as pessoas poderão fazer o seu curso. Então, gente, esse é um pouco, eu quis falar um pouco de números e das coisas que geram nesse universo, mas existem várias outras coisas. No próximo vídeo eu pretendo falar um pouco sobre os infoprodutos, para vocês entenderem que não é só curso online, existem outros infoprodutos e tudo está em alta. O mais importante que eu quero transmitir no próximo é vocês entenderem qual é a maior vantagem de você ter um infoproduto. Isso é muito bacana, tá? Eu gostaria que vocês comentassem aí, você conhece essas ferramentas que eu citei? Alguma dessas você já mexeu no Captivate, você já mexeu no Premiere? Fala aí, comenta aí para eu saber. E até se de repente você usa uma ferramenta completamente diferente, coloca aí, ainda mais se for uma ferramenta de EAD, coloca a ferramenta que você usa. Eu gostaria de conhecer, vou pesquisar um pouco ela, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram, compartilhe aí com seus amigos. E se vocês não gostaram, compartilhe aí com seu sogro, com sua sogra e com as pessoas que você não gosta. Bacana é compartilhar, e até o próximo vídeo.